A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Estamos aqui para a nossa terceira aula do nosso módulo, da nossa disciplina de transformação da alma. Na primeira aula, nós falamos sobre a plena salvação de Deus. Falamos sobre a salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo, né, que nós chamamos de glorificação. A salvação do espírito foi algo que Deus fez, está definido na sua vida. Uma vez que também nós entendemos a salvação do Espírito, nós avançamos para entendermos o processo de transformação da nossa alma. A transformação da nossa alma, segundo aquilo que nós estudamos na aula passada, nós entendemos como acontece, por que acontece, mas também entendemos que ela acontece através da renovação da mente, como também pela contemplação. E o contemplar é a maneira mais específica pelo qual nós, na verdade, vamos sendo transformados, E tanto a renovação da mente quanto a contemplação não são processos distintos, não são duas coisas. Aliás, na verdade, você renova a mente quando você está contemplando, quando você vai conhecendo a Deus. Oséias diz, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Quanto mais nós prosseguimos em conhecer o Senhor, mais nós vamos sendo transformados, porque ao contemplarmos, ao entendermos quem é a sua pessoa, o seu amor, o que ele pensa de nós, os seus planos, os seus propósitos, quanto mais íntimo do Senhor vamos nos tornando pela contemplação, mais das suas verdades, mais do seu propósito se manifestará em nossas vidas. Então isso é muito, mas muito poderoso. Então, o Espírito Santo, quero que você possa entender, ele está operando hoje, de uma forma completa, através dessa obra de transformar a nossa alma. Você lembra, algumas aulas atrás, eu comentei sobre isso, o pensamento de um teólogo, um estudioso inglês, ele diz uma coisa muito propícia para o nosso entendimento. E acho que também até profunda. Ele falou, da mesma forma que Deus é três, Deus também criou o homem em três partes, espírito, alma e corpo. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. E aí ele faz uma alusão, dizendo que Cristo está para o nosso espírito, Cristo, ele nos salvou, ele é o Redentor. Da mesma forma, o Espírito Santo está para a nossa alma, porque ele é o agente de transformação. Ele é o Consolador, ele é o guia, ele é o pastor, ele é aquele que está trabalhando em nosso eu interior. E também Deus Pai será aquele que vai coroar no final da obra, aquele que começou as coisas, aquele que foi o agente da criação, vai terminar a criação, vai restaurar a criação quando nos glorificar e nos dando um corpo semelhante ao do próprio Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você que não é uma transformação que nós mesmos vamos produzir, essa obra de mudança, de crescimento, mas a obra de transformação de nossas almas, ela vai além de um esforço natural, de uma disciplina pessoal, ela é a obra do próprio Espírito Santo que age em nossas vidas. É o Espírito que faz, é o Espírito que conduz, é o Espírito que traz a nós essa transformação genuína, onde Deus trabalha de dentro para fora. Amém? Então, nós somos transformados pela contemplação. A forma como nós somos transformados é uma expressão extraordinária da graça de Deus. E ela acontece de uma forma completamente diferente do nosso conceito religioso. No conceito religioso, achamos que é na força do nosso braço, achamos que é uma questão de nos comportarmos, de nós reprimirmos certas coisas em nossas vidas, Tem gente que passa a vida inteira reprimindo sentimentos, sofrendo, e por isso que as pessoas dizem, a vida cristã é muito difícil. Não, a vida cristã ela não é difícil. Se nós contemplarmos o Senhor, ela vai ser uma vida natural, vai ser uma vida normal, não terá peso, Mas a vida se torna algo pesado e até mesmo difícil quando nós entramos nesse esforço religioso. Então, de acordo com o ensino do Evangelho, nós somos transformados simplesmente pelo contemplar, ou seja, por olhar, por vislumbrar, por ficarmos perplexos diante da beleza e da formosura do Senhor. Então, quando nós contemplamos o Senhor e nada mais, repito para você, nada mais,
é que nós vamos ser transformados. 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos nós transformados de glória em glória, na sua própria imagem, a imagem como pelo Senhor o Espírito. Então, de acordo com o ensino do Evangelho, nós somos transformados apenas por contemplar. Então, neste texto, Paulo diz, na verdade, que você é como um espelho. E a palavra aqui mostra que, né, o nosso espírito foi criado para conter a Deus. Nosso espírito foi criado para ser um recipiente onde Deus veio habitar. E é por meio do Espírito que eu tenho comunhão com Deus. É por meio do Espírito que eu contacto as coisas de Deus, entendo as coisas de Deus, recebo o conhecimento de Deus. Mas a nossa alma, ela foi feita para refletir a Deus, né? Então, até mesmo na teologia, nós falamos, na verdade, que o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Mas veja, Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, Deus não possui boca, Deus não possui nariz, nem olhos, nem orelhas, Deus não tem a forma de um homem, mas Deus, na verdade, imprimiu em nós a sua imagem e semelhança, o que aponta para os nossos atributos naturais e os nossos atributos morais. Ou seja, na verdade, naturalmente, Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é justo. E quando Deus restaura a nossa alma, e esse é o processo, nós também naturalmente vamos expressar isso. A justiça de Deus, a verdade de Deus, a santidade de Deus, porque Deus está transformando isso, né? Deus está imprimindo em nossa alma aquilo que é a essência da sua natureza, do seu ser. Também, né, falamos dos atributos morais, Deus, na verdade, possui uma moral, né? Então Deus, na verdade, ele não aceita certas coisas, né? Deus, ele não tolera certas coisas. Da mesma forma, eu e você também não toleramos, uma vez que nós temos a consciência de Deus, tem certas coisas que não servem mais para nós, tem certas coisas que nós reprimimos, tem certas coisas que nós dizemos não, né? Porque simplesmente nós temos essa questão da imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós entendemos que nós temos uma alma que vai refletir a Deus, é o que Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo que nós precisamos posicionar esse espelho para refletir a Deus, sabe? Enquanto nós refletimos, nossa vida vai ser mudada. Então, você é mudado sem perceber muitas vezes. Você é mudado sem você notar aquilo que está acontecendo naturalmente. Você vê o Senhor, certas coisas, certos valores, certos princípios, certas, né, naturezas vão sendo substituídas porque você vai, na verdade, contemplando, vai enxergando como Deus pensa, como Deus trabalha e vai assimilando Ele, amém, no seu espírito. Então a própria palavra transformação, né, a palavra transformação é metamorfos, como eu já disse, lá no original grego, e ela ocorre 3 vezes no Novo Testamento. E essas 3 vezes fala sobre essa mudança de realidade, essa mudança de natureza. Quando nós olhamos para essa obra de transformação, né, nós precisamos lembrar, nós precisamos contemplar o Senhor, nós precisamos, sabe, visualizá-lo, enxergá-lo, admirá-lo, né? Quando nós temos esse coração, esse espelho voltado para Ele, então agora, né, certamente a vida dele vai fluir naturalmente, né? E a Bíblia nos fala, né, lá em Mateus no capítulo 17, verso 1 ao verso 6, que o Senhor Jesus levou a Pedro, Tiago e João para um alto monte e ali ele foi transfigurado diante deles. Ou seja, o Senhor mostrou a sua glória, né? A palavra ali que ele foi transfigurado é metamorfos, ele mostrou ali, né, a sua natureza, ele mostrou a sua glória, né? E a palavra de Deus nos menciona claramente que eles, na verdade, viram o Senhor ali, né, perplexo com aquilo que estava acontecendo, eles se ajoelharam, desceu uma nuvem, eles viram Elias, viram Moisés, e houve, né, uma mudança, né, ali do ambiente que eles estavam. Tudo por quê? Tudo porque, né, o Senhor estava transfigurando, revelando a sua natureza. Mas uma das coisas que nós podemos notar nesse texto lá é que Pedro, que é aquele que fala muito, Pedro é aquele que é o grande líder, né, a quem o Senhor confia
a igreja após, na verdade, a sua ascensão aos céus, né, ele viu tudo aquilo, mas ele não, o coração dele, o espelho dele, a alma dele não estava voltada para poder admirar, para poder, né, contemplar o Senhor. Ele ficou, na verdade, ali apenas com a experiência natural, ou seja, com a informação, com o conhecimento, mas nada mudou no primeiro momento no seu coração, né? Tanto não mudou que ele oferece para Jesus, fala: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. A verdade é que, naquele momento, Pedro, sem ter consciência do que estava acontecendo, por não ter revelação, por não ter a admiração, eu falo para você, ele acabou confundindo as coisas, né? E aí ele está colocando Jesus no mesmo pé de igualdade daqueles que representavam a lei e os profetas, sabe? A lei e os profetas são importantes, sabe? Nós não desprezamos, nós sabemos que a lei é a verdade. A lei, na verdade, ela é perfeita, mas a lei ela foi dada com o objetivo de mostrar o nosso pecado. Então, a lei ela só produz condenação. Por outro lado, os profetas foram usados para aproximar os homens a Deus, chamar os homens ao arrependimento, voltar o seu coração para Deus. Mas Jesus é a própria graça, Ele é a verdade, Ele é, na verdade, o próprio Deus revelado. João mesmo diz no seu evangelho que quem via a face do Cristo via o próprio Deus. Então os profetas, eles chamaram os homens para Deus, mas a graça, ela veio e foi dada aos homens. Cristo, ele restaurou o relacionamento com os homens. Então ele é muito superior, né, aos profetas, porque ele é a própria ponte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Então, precisamos entender que a maneira como a transformação acontece é pela renovação da nossa mente, mas quando nós alinhamos, né, os nossos conceitos e o nosso coração para contemplar a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, falando sobre essa questão da contemplação, é que a contemplação ela não pode, ou ela não é uma mera mudança exterior, mas sim uma mudança metabólica, né? Como eu disse para você, é uma questão de nós nos alimentarmos do Senhor. Então a transformação genuína é algo que acontece de dentro para fora. Não é uma reforma exterior, onde Deus coloca uma cola, onde Deus coloca um pedaço de retalho. Então não é uma obra de auto-melhoramento, né, onde Deus está querendo melhorar. Né? E fuja desse conceito, esse conceito tão errado, tão pequeno. Deus não está para melhorar na sua vida, Deus está para transformar a sua vida. Sabe? Deus não está aqui para remendar a sua vida, fazer ela que ela seja um pouquinho melhor. Né? A verdade é que Deus está para transformar ela de água em vinho, de uma coisa insípida para algo que tem sabor e tem valor. Né? A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe? Se algo é melhorado, quer dizer que aquilo era bom. E você sabe que a vida em si, sem Cristo, sem Deus, ela não é uma coisa boa. Né? É apenas uma existência, é uma coisa sem propósito, sem conexão, sem uma direção clara. Então eu diria mesmo para você, de forma, né, bem sucinta e clara, é que você tem que fugir desse entendimento, né, que eu estou aqui para melhorar. Né? Tem até um cântico que diz isso, né, que o Senhor quer melhorar a gente. Deus não quer melhorar, Deus quer transformar. Né? Ele quer tirar você de uma vida insípida para algo que tem sabor, para algo que tem valor, para algo que tem significado. Né? O Senhor não quer melhorar o homem, Ele quer fazer que o homem seja transformado na sua imagem e na sua semelhança, ou seja, é uma obra de natureza. Amém? Então não é algo exterior, é uma mudança de coração, é uma mudança de realidade. Então a verdadeira transformação é uma mudança metabólica. Quando comemos a comida, essa comida ela é metabolizada em nosso organismo e isso gera em nós uma nova realidade. Você é aquilo que você come. Então a maneira como o Senhor transforma-nos é mudando a nossa dieta. Dizem os nutricionistas que você é tudo aquilo que você come. Se você come de forma saudável, você terá saúde. Se você come de uma forma, né, não saudável, o que você terá ao passar do tempo, dos dias, é enfermidade. Então, o que você deseja ser? Então isso tem a ver com o que você se alimenta. Então nós somos aquilo que colocamos dentro de nós somos aquilo que nós comemos. Nós sabemos que o homem caiu porque ele comeu errado, porque ele comeu daquilo que não foi chamado para comer.
Mas hoje o homem é salvo por comer daquele que é o pão da vida, aquele que é a própria vida, aquele que é a própria eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E quando então comemos dele, recebemos da sua vida. Jesus diz lá nos evangelhos que as suas palavras são palavras que têm o seu espírito e que também produzem vida, né? João 6,63. Então, eu quero dizer para você que você precisa hoje comer do Senhor, né? Para que você possa ser metabolizado, né? E aquelas crises, aquelas lutas, aquilo que você não consegue vencer, certamente você vai perceber que ao comer dele, aquilo que não é dele será expelido, será transformado, será colocado para fora e não terá mais força e nem poder sobre a sua vida. Então, quando você come do pão da vida, esse pão, ele, né, torna-se parte de você. E seu espírito, né, seu espírito é tomado, né? Então, uma das coisas que nós precisamos atentar é que, infelizmente, muitos cristãos, eles ainda não vivem a realidade daquilo que foram chamados para viver. Né, eles vivem uma vida de aparência, sabe, irmãos? Você não tem que viver uma vida de aparência, você tem que viver uma vida de realidade. Amém? Chega, na verdade, de apenas parecermos com algo, sabe? Parecer não é suficiente. Deus quer que você seja, que você, né, tenha a realidade. Então, uma pessoa que está, na verdade, pálida, uma pessoa que está, né, muitas vezes comendo, né, pouco do Senhor, não está provando desse pão da vida, né? Ele apenas vive um ritual, vive uma religião, certamente ele não vai processar essa vida, e por isso ele vai ser uma pessoa anêmica, uma pessoa fraca, de uma constituição fraca. Então Paulo mesmo diz na carta aos Gálatas, ele diz, né, que se nós andamos pelo Espírito, que nós possamos viver pelo Espírito. Sabe? E se vivemos pelo Espírito, nós jamais satisfaremos os desejos da carne. É aquilo que o apóstolo coloca para cada um de nós, e é o meu chamado, o seu chamado a vivemos isso. Então nós sabemos que o homem, ele caiu porque comeu errado, mas hoje, se ele comer do alimento certo, ele será salvo. Salvo no seu espírito, quando você comeu dele, mas salvo também na sua alma, quando você é transformado. Amém? Então a verdadeira transformação é uma alimentação consciente, né, premeditada, de algo que você faz de forma espontânea. Você se alimenta do Senhor, se alimenta da sua vida e naturalmente você é transformado. Então não pense que a transformação da alma é uma coisa exterior. A transformação da alma precisa ser algo interior, ou seja, ela é metabólica. Aquilo que você come é aquilo que você se torna. Se você comer do Senhor, você se parecerá com Ele. Amém? Também, o processo, na verdade, da transformação da alma não é uma mudança de comportamento. Muitos pensam que o cristianismo é um conjunto de regras. Não. O cristianismo é uma mudança de natureza. A verdade é que qualquer pessoa pode mudar o seu comportamento, mesmo aqueles que creem em Deus. Então muitas pessoas deixam de fumar, elas mudam a forma de reagir e até tornam-se mais educadas e gentis depois que elas vêm para a igreja, né? Porque elas acham que ser cristão é uma questão apenas de mudar comportamento. Não, é uma questão muito mais profunda, é uma mudança interior, onde Deus trabalha no mais profundo do nosso ser. Deus vai trabalhar nas nossas emoções, Deus vai trabalhar nas nossas motivações. E como é que Deus trabalha? Deus trabalha, na verdade, transformando essas coisas, né? Estabelecendo novos padrões. E esses novos padrões são estabelecidos conforme você vai contemplando a Ele, conforme você vai conhecendo como Deus pensa, você passa a pensar, conforme você vê como Deus enxerga certas situações, você também passa a fazê-lo. Então, Deus é generoso, e você entende a generosidade de Deus, e você entende a graça de Deus. O que você faz, irmãos? Você se torna, porque essa é a sua natureza. Você tinha medo de perder, tinha medo de passar fome, medo, na verdade, de não ter, de não ser suprido. E quando você conhece o coração de Deus, o que acontece com você naturalmente? Você passa a exprimir a generosidade, você passa a confiar nisso, né? Então, uma pessoa que ela teve revelação da graça de Deus, ela não rouba. Por que ela não rouba? Ela não rouba simplesmente porque ela tem um comportamento. Ela não rouba porque simplesmente
ela pensa, eu tenho um pai que me ama, que me abençoa, e se eu pedir para ele, ele me dá aquilo que eu quero. Eu não preciso pegar nada de ninguém, eu não preciso defraudar ninguém, eu não preciso andar debaixo de um espírito de mentira, eu não preciso roubar, eu preciso apenas pedir. Se eu pedir, ele vai me dar. Eu peço e recebo. Sabe, quando você tem a revelação, quando você tem a mente de Cristo, quando você tem, né, a sua mente transformada, então há um outro nível de fé, um outro nível de confiança e certamente novos resultados. Então, o cristianismo, irmãos, não é uma questão de mudança de comportamento, mas é uma questão de mudança de natureza que acontece pela nova maneira de pensar. Então, se você quer acessar as coisas dos céus, você precisa pensar como um cidadão dos céus. Da mesma forma como um americano que vem para o Brasil, e ele aqui reside, aqui ele mora, mas ele conhece as leis do seu país, ele conhece como funcionam as coisas do seu país, e ele, na verdade, até mesmo, né, ele usa essas leis ao seu favor. Então, ele mora no Brasil, mas a sua consciência é, na verdade, americana. Da mesma forma, eu falo para você, você é brasileiro, você é, né, um cidadão dessa terra, dessa nação, não sei até que país você possa estar me assistindo, mas eu quero dizer para você claramente, a verdade é que você é um cidadão do céu. Você hoje tem um novo RG. E como um cidadão do céu, você precisa pensar como aquele que veio do céu. Sabe? Olhar pelo prisma daquele que mora no céu com o Senhor. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então você não pode se dar ao luxo de pensar como um plebeu, de pensar como alguém dessa terra, né? A verdade é que a sua existência ela transcende essa realidade. Então, eu quero dizer para você que hoje a sua transformação ela envolve uma experiência completa. Amém? Não apenas de comportamento, mas sim uma transformação que vem com uma obra que aconteceu lá dentro na sua natureza. Então, algumas pessoas elas falam, pastor fulano foi para a igreja e ele está num processo de transformação. Não, ele está num processo de convencimento. A grande verdade do evangelho é que quando alguém ele tem a experiência de conversão, ele muda radicalmente de comportamento. Porque ele não possui a mesma mente, ele não possui o mesmo coração, né? Então há uma mudança de natureza. A Bíblia diz claramente que ele muda, né? Uma experiência que a Bíblia mesmo define como uma experiência de porta e de caminho. A experiência de porta, que Jesus disse que a porta para entrar na verdade no reino, ela é estreita, né? E o caminho ele é apertado. Então nesse processo de porta, eu falo para você, você está num ambiente bagunçado, onde tem música alta, a coisa toda, e você abre a porta e você fecha a porta, né? Você agora está num ambiente de escritório, um ambiente tranquilo, um ambiente, sabe? Os dois ambientes são coisas distintas. Também na vida cristã não é diferente, sabe? Você tinha uma vida bagunçada e você teve, ao aceitar a Cristo, uma experiência onde você passou pela porta. Você creu, contra o raciocínio, contra a emoção, contra a tradição, contra tantas amarras. E quando você entrou nessa nova natureza agora, a sua vida foi transformada. Coisas que você amava, você deixou de amar, coisas que você pensava, você deixou de pensar, sentimentos que você tinha, você crucificou lá atrás, e agora você precisa ter a experiência do caminho. O caminho, na verdade, ele é apertado. E esse caminho que é apertado é o caminho da transformação, onde nós vamos lutando com o nosso eu, e vamos sendo transformados para a glória do Senhor. Amém? A transformação também, a transformação bíblica, ela não é uma repressão do pecado, mas ela é uma expressão de Cristo. Querido, quero dizer para você, o pecado já foi vencido e o pecado já foi resolvido em nossas vidas. Então, ser cristão não é sentir um impulso constante para o pecado e ficar o tempo todo reprimindo para não cair. Sabe, se você pensa assim, eu falo para você, se liberta disso, meu irmão. Se liberta disso porque não é isso que Deus tem. Sabe, as pessoas do mundo, elas nos acusam de querer fazer as mesmas coisas que elas fazem. Né? Só que enquanto elas assumem o seu desejo de beber, de fumar, de trair, de se prostituir, né? De andar em todas as obras da carne, que eles nos condenam dizendo que nós temos o mesmo desejo, mas nós só reprimimos isso, eu quero dizer para você, a verdade é que nós como crentes não andamos nessa realidade. Por quê? Porque para nós o pecado é algo que foi vencido.
Uma vez que você teve a sua natureza mudada, uma vez que você não está mais andando só por uma questão de aparência, mas você tem uma realidade, como foi dito nos pontos anteriores, eu falaria para você que nós não vivemos mais reprimindo, porque nós somos uma nova pessoa, sabe? Essas coisas não nos fazem falta. Amém? Então é o que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas a grande verdade é que eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas, por quê? Porque eu tenho um Espírito de Deus, eu tenho um Espírito de Cristo. E uma vez que eu tenho um Espírito de Cristo, eu não ando mais debaixo dessa triste realidade de ser cativo, de ser escravo desses sentimentos, dessas afeições. Então, a vida cristã, ela não é uma questão de você reprimir, sabe, o pecado. É uma questão de você expressar a Cristo, sabe? Cristo em nós, Ele nos traz glória. Cristo em nós nos traz liberdade. Cristo em nós traz, na verdade, uma vida de liberdade, onde eu posso dizer não para o pecado, onde eu posso dizer não para aquilo que me assedia. Então, se fosse uma vida de repressão, onde eu fico passando vontades, desejos, e fico lutando contra aquilo, eu falo para você, a vida cristã seria algo muito difícil e até mesmo insuportável. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que nós somos chamados. Então, esse conceito equivocado que nós, na verdade, sentimos impulsos constantes e ficamos lutando contra esses impulsos, não cabe para aqueles que estão em Cristo Jesus e que estão vivendo uma vida do Espírito, sabe? É uma vida muito rasa, assim. Eu falaria para você que se o momento que você se levantar, né, e se posicionar para expressar a Cristo, para buscar a transformação do seu ser, contemplando o Senhor, renovando a sua mente, naturalmente todas as paixões, todas elas, todos os apetites que você tem, eles serão suprimidos, porque a nova natureza vai brilhar, a nova natureza vai produzir em você um novo sentimento. Então, eu quero dizer para você que muitas vezes nós, como crentes, somos acusados até mesmo de sermos hipócritas, porque as pessoas presumem que nós queremos fazer as mesmas coisas que elas. Elas acham que nós apenas não assumimos isso. Elas pensam que nos dias de carnaval nós ficamos, né, tentados a pular carnaval, fazer uma dancinha, aquela coisa toda, né, beber, se prostituir, e por isso, para não dar espaço para isso, para não cairmos na tentação, nós nos enfurnamos em chácara, nós vamos para retiros, nos escondemos, porque nós não queremos ser assediados por isso. Não, querido, sabe, nós não sentimos nem falta na verdade do carnaval. Né? Se o carnaval deixasse de existir, para nós seria a glória. Nós teríamos, na verdade, apenas 4 dias de descanso, de comungarmos como igreja, de lazer, de culto, de buscarmos a Deus. Sabe? Para nós, na verdade, né, é muito mais uma questão estratégica de edificação da igreja e irmos para retiro do que uma questão de termos medo do mundo. Então, muitos irmãos, eles têm, infelizmente, a aparência, mas eles não têm a realidade, porque eles simplesmente acham que a transformação da alma é uma questão de reprimir o pecado. Não, nós queremos expressar a Cristo, que a vida de Cristo possa, a cada dia, a cada momento, né, se manifestar ainda com mais poder, com mais graça, com mais vida em nós. Em quarto lugar, a transformação da alma não é o quê? Não é uma obra humana. A verdadeira transformação da alma, ela não é uma obra que depende de homens. Então precisamos estar claros e até mesmo conscientes que não somos nós que nos transformamos. Não é uma obra que nós, na verdade, nos esforçamos, mas é a pura e clara expressão de Cristo em nós, do Espírito, da Palavra de Deus operando em nós. A verdadeira transformação não é uma obra humana, mas é uma obra, na verdade, que Deus faz por nós. Né? Da mesma forma que recebemos o Evangelho, nós devemos continuar fazendo as coisas. Recebemos crendo e recebemos, na verdade, a transformação também crendo. Sabe? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, toda a obra de Deus, ela é pela fé. Então, se for assim, se você receber pela fé, eu falo para você, a glória de Deus naturalmente vai brilhar na sua vida. Então nós não podemos, muitas vezes, nos equivocar achando que eu e você podemos contribuir no sentido que depende de nós essa transformação. Não, irmão, nós apenas cooperamos crendo, admirando o Senhor, né? E o trabalho inteiro é dele.
Então, muitos irmãos, eles até aceitam que eles mesmos não podem ser mudados, mas eles acalentam, né, no seu espírito, eles acalentam na sua mentalidade, né, que quem pode mudá-los é um pastor, um líder. Irmãos, nós temos que fugir dessa loucura. A grande verdade é que não existe pastor, nem líder, nem guru que tenha poder de mudar você. Sabe? Ninguém pode mudar você. A grande verdade é que as pessoas elas ficam nessa falsa expectativa, e até mesmo pode dizer dessa maldita expectativa. Então tenha cuidado para não atribuir, né, a homem algum essa responsabilidade ou essa tarefa de transformar. Isso é loucura. Isso é uma coisa que beira, né, a insanidade. Porque nós, irmãos, não conseguimos mudar a nós mesmos. Você acha que algum pastor vai ter condições de mudar você? Se você não consegue mudar, na verdade, a você, por que você acha que você pode mudar o seu marido? Você não dá conta nem de mudar o seu filho, que você pegou ele ali, pequeno, educou, sabe? Não temos as condições de fazermos isso. Como é que podemos acreditar que essa obra de transformação é uma obra que existe um homem que vai me pegar pela mão, que vai cuidar, que vai me vigiar? Né? Esse tempo atrás, conversando com um dos nossos pastores, um dos seus pastores auxiliares, ele acabou até mesmo culpando o pastor, né? Falando, olha pastor, eu caí porque o Senhor não me discipula, o Senhor não está presente de mim. Irmãos, nós não conseguimos estar presente na vida nem das nossas esposas, nem dos nossos filhos 24 horas por dia. Como é que nós podemos vigiar discípulos? Sabe, irmãos, o problema da igreja atual é que ela confia muito pouco no poder do Espírito Santo. Ela não outorga a obra que é dele. Ela vive tomando a posição. Então fuja dessa mentalidade religiosa, achando que um homem pode mudar a sua vida. Não, ninguém pode mudar. Irmão, você tem o Espírito Santo, você foi criado para dar certo, Deus te deu tudo aquilo que você precisa. Tem gente que tem menos que você de revelação, de conhecimento, de experiência, de vida cristã, e já está muito mais na frente que você, simplesmente porque entendeu que é pelo Espírito que todas as coisas acontecem. Então quando você acredita que um líder ele possui habilidade para mudar a sua vida, você simplesmente está anulando o poder do Evangelho. Não faça isso. Sabe, nenhum homem tem o poder de mudar o outro homem. Nós precisamos entender, ter revelação, que a obra de transformação, ela acontece pelo Espírito. A quinta verdade do que não é uma obra de transformação é que a transformação do Evangelho é uma obra divina que exige apenas a nossa cooperação. Ou seja, uma vida vitoriosa não requer esforço, requer apenas uma questão de crer, de fé. 1 Coríntios 15, 57 diz, graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para esse texto, a vitória é algo aqui que foi dado, não foi conquistado. Então nós não necessitamos ganhar essa vitória, nós não temos que nos esforçar para podermos ter essa vitória. A vitória é dada pela graça de Deus. Então é a obra de Deus. Então o texto aqui, né, não diz, graças a Deus porque eu posso conquistar a vitória. A afirmação aqui é categórica, né? Ela foi oferecida, ela foi dada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pede e aí então você recebe essa vitória. Essa é a base do Evangelho. É um grande erro pensar que a nossa salvação ela foi de graça, mas as outras coisas da nossa vida será pelo nosso esforço. Não, irmãos. Recebemos de uma forma e continuaremos a caminhar da mesma forma até o dia que Cristo virá nos glorificar com o seu Pai e com os seus santos anjos. Então, ninguém poderá naquele dia, né, se gloriar dizendo, olha, né, realmente Deus fez todas as coisas, mas se não fosse a minha ajuda, se não fosse a minha contribuição, se não fosse o meu esforço, Deus não teria completado a obra. Mas naquele dia ninguém vai poder se gloriar diante de Deus dizendo que conseguiu vencer por si mesmo. Não, se vencemos, vencemos por causa de Cristo. Se vencemos, é porque Ele nos deu o seu Espírito que nos conduziu, que nos deu sabedoria, que nos deu os recursos e que produziu em nós essa vitória. Então toda vitória que nós temos, ela foi recebida através do Espírito Santo.
Então, a única obra que nós temos, que não é uma obra, é crer, se encher do Espírito, né? Não se embriagar com o vinho desta vida, mas se embriagar com o Espírito Santo de Deus, sabe? Se enchendo do Espírito, você vai ser renovado, você vai receber a vitória, você vai ver que as coisas que são paixões nessa vida, as coisas que são atraentes, aquelas coisas que brilham, não têm poder mais sobre você. Então, no entanto, eu quero dizer para você, a única obra sua seria cooperar crendo, cooperar recebendo, cooperar se enchendo dele. Então, você poderá então se gloriar no Senhor e ele dar a você a experiência de vitória nesta vida. Amém? Nós encerramos essa aula aqui agora e eu deixo para você, né, aqui a minha palavra. Sabe, a obra da transformação da alma, irmãos, é algo maravilhoso. E eu quero dizer para você que se você cooperar com o Senhor, você vai brilhar, você vai se destacar, você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida e uma vida que vence todos os obstáculos ou todas as pressões e aflições nessa vida. É por isso que Jesus disse, tenha bom ânimo, porque eu venci. Sabe, ele venceu porque ele tinha uma alma que era uma alma íntegra. E essa alma íntegra é o que Deus quer produzir através da presença do seu Espírito. Queira, deseje, busque isso e certamente você terá uma vida vitoriosa. Deus abençoe você e eu te vejo na próxima aula.